Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um momento de Evangelho, prece e irradiação. É uma satisfação do colegiado trazer toda noite uma mensagem de abertura para esse momento, porque estamos fazendo uma verdadeira imersão às literaturas espíritas, sempre procurando uma mensagem que nos toque o coração e também nos dê o desejo de compartilhar com vocês. E nessa busca, eu encontrei o livro Caminho Iluminado, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O livro ele é datado do final da década de 1990 e traz valiosas mensagens, com um profundo conhecimento da alma humana, das suas necessidades, das suas dificuldades. O livro também traz orientações de como nós devemos conduzir as situações da nossa vida cotidiana e também mensagens de encorajamento. Eu escolhi a mensagem intitulada Não Podes Modificar, e ela diz o seguinte: não podes modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas podes mudar a ti próprio. Aprende a ganhar simpatia sabendo perder. Ouvindo sempre mais e falando um tanto menos, conseguirás numerosos recursos que te favorecem a própria renovação. Não reclames, restaura. Nem grites, auxilia. Asserena-te e serve. Crê, trabalha e confia. Não acuses ninguém. A justiça tudo vê. Provações aparecem, silencia e trabalha. Carência de recursos, Deus nos supre de forças. Plantando a felicidade dos outros, encontraremos a nossa própria felicidade. Procuremos a vida, descerrando o nosso coração ao trabalho incessante do bem infinito. Porque, na realidade, só aquele que aprende e ama, renovando-se incessantemente, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo, vitorioso, ao encontro da vida verdadeira, com a eterna libertação. Então, a mensagem ela nos surpreende, porque a ideia de não poder modificar o mundo está relacionada às nossas vontades, aos nossos interesses, de mudar as coisas, as pessoas. Então, sempre queremos que as pessoas elas mudem suas atitudes conosco, que elas sejam mais amorosas, que elas sejam mais compreensivas, estejam sempre dispostas a nos ajudar. E essa é uma ideia equivocada que nós precisamos dispersar em nossa mente, A condição imutável, de que o mundo está aí, é no sentido de que nós temos que considerar como ponto de partida para mudar pensamento, mudar atitude. Então nós não devemos nos preocupar com a ingratidão alheia, com a incompreensão. Tudo isso está relacionado àquele ditado que a gente escuta muito, Deus está vendo, e que o texto fala. Porque se a pessoa ela não quer mudar ou não consegue, é entre ela e Deus. Nós, enquanto conhecedores da verdade, nós temos que, pelo menos, nos esforçar. Emmanuel é bem claro quando diz: podes mudar a ti próprio. E é com o trabalho incessante do bem infinito que a gente vai conseguir mudar. Por quê? Porque nós vamos buscar, nesse trabalho, trazer para as pessoas a felicidade, aliviando suas dores, trazendo sempre uma mensagem, uma palavra que conforta,
que revigora. E dessa forma, nós estaremos encontrando a nossa felicidade. Então, que nós possamos buscar cada vez mais nesse trabalho incessante do bem, né, essa mudança do mundo. Como? Mudando nós mesmos. Muita paz. Boa noite. Vamos iniciar o Evangelho com a leitura do livro Minutos de Sabedoria. Mantenha uma atitude vitoriosa. Quando você olha para uma pessoa curvada e triste, perde a confiança porque verifica que está abatida e preparada para uma derrota. Não deixe que ninguém pense isso a seu respeito. Mantenha-se de cabeça erguida, confiante e risonho, e todos confiarão em você. Irradie força e entusiasmo até por meio da atitude do seu corpo. Mestre querido, em tuas mãos, Senhor, entregamos os nossos governantes, para que entendam o papel que acolheram e a responsabilidade perante o país, que é a terra escolhida por ti para ser a pátria nova, um mundo novo. Pelos líderes religiosos, para que aprendam a também administrar e coordenar a mensagem sublime do teu amor. Pelas famílias, para que se harmonizem e sejam, de fato, o esteio dentro da sociedade. Pelos enfermos, que sofrem em todos os lugares, nos hospitais, que sofrem nas casas, em suas residências, de qualquer doença, as que doem na alma e as que doem no corpo. Aos trabalhadores da área de saúde, pedimos proteção para que continuem nesse trabalho árduo que vem realizando nesses dias. Os que passam por crises financeiras, ó Senhor, cuida de todos, acalma-os e mostra o caminho a seguir para que assim possam ter minimamente as condições de sobrevivência. Abençoa a todos, Senhor, e permanece no coração de cada um, hoje, amanhã e sempre. Jesus amigo, és nosso mestre e guia, e neste momento te pedimos por todas as pessoas que trabalham com a segurança pública e privada, para que executem suas funções com dignidade. Pedimos também, Jesus, pelos motoristas de ônibus, aplicativo e ambulâncias, para que conduzam as pessoas até seus destinos com muita tranquilidade e segurança. Pedimos também pelos coveiros e os que fazem a limpeza dos lugares, as instituições, para que sejam orientados e protegidos. Pedimos pelos nossos irmãos em situações de rua, para que recebam tua luz divina, proteção e cuidados. Mestre querido, muito obrigada. Boa noite a todos. Prece pelos desencarnados. Pai, acolhe e recebe com muita luz todos os nossos irmãos que acabaram de deixar o plano terreno, seja pela Covid-19 ou por outra patologia clínica. Quero pedir por todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos entes queridos. Eu, particularmente, peço pela minha mãezinha, que ontem acabou de deixar o plano terreno.
e se encontra agora no mundo dos espíritos. Que todos eles sejam amparados, que todos eles sejam iluminados, que eles sejam recebidos com muita luz, com muita paz, com muita festa. Que eles sejam, Senhor, a cada um deles de acordo com o seu merecimento, de acordo com as suas obras. Que todos eles aceitem a sua nova morada no plano espiritual. Que possam entender e aceitar que a sua real situação agora é do mundo dos espíritos. Que eles possam tirar proveito, Senhor, e entender que a beleza do mundo espiritual, que o que era ficou para trás, que a morada agora, a real felicidade se encontra aí. E que todos eles sejam amparados. Principalmente peço pela minha mãezinha, Dona Zeneida, que a senhora aceite a sua nova morada. A saudade é grande, mas com fé, com muita luz, com desprendimento, aceite e segure na mão do Pai. E pelos nossos irmãozinhos que aí partiram desse mundo terreno pelas portas do suicídio. Que o sofrimento que eles tanto temiam, que a vida não termina aqui. Foi só a mudança de plano, meus amigos. Que a vida começa agora. Abre os olhos para a realidade, abre os olhos para a vida. Que vocês sejam amparados, que vocês sejam abençoados. Que a vida agora é aí. Muita luz para todos. Cada um desses espíritos que estão saindo da terra agora. Que Jesus os abençoe. E muita luz, muita paz. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, mensagem 19, Dieta Mental. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Lembra-nos Emmanuel. As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo o que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. O corpo sente o que a mente pensa, constantemente. Selecione seus pensamentos tanto quanto você seleciona os alimentos que leva à boca. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais. Isso quer dizer que o corpo aprovou nosso modo de pensar. A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do nosso pensar. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis, como aperto no peito, nó na garganta, tensão muscular, dor de cabeça. Combata principalmente os pensamentos de medo, pois saiba que a doença somente terá o poder que você atribuir a ela. Você é maior do que a doença e ela não é sua inimiga. Pare de pensar em doença como castigo. Doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal. Conscientes disso, milhares de pessoas passaram a viver muito melhor
depois que adoeceram, porque fizeram transformações positivas em suas vidas. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Por equívoco, geralmente dirigimos o nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveria ocorrer o contrário. Pense naquilo que você quer e não no que você não quer. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. O Mestre Jesus nos deu uma grande chave para abrir as portas da cura, ao afirmar que os olhos são como uma luz para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A cura depende da maneira como se olha a vida. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade, de fé, de alegria, de total confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. Muita paz. Boa noite, amados irmãos. Breve reflexão sobre dieta mental. O pensamento é tudo. Não temos condições físicas saudáveis se nossos pensamentos estão adoecidos. Devemos evitar lembranças ruins de pensamentos negativos. Mudar a frequência através de uma prece, mensagens e palestras. Isso vai te levar a uma dieta mental reparadora. Se orar e ter boa vontade, conseguiremos. As doenças muitas vezes vêm para nos educar, como comer e viver nossos dias mais saudáveis. Basta, ao acordar, nosso primeiro alimento venha da luz divina do Mestre Jesus, através da prece e de mudanças de hábitos, em questão de alimentos, pensamentos e olhares, salutares de amor para nosso corpo e mente. Adoecemos quando passamos a viver mais o terra-terra. Quer viver saudável na mente e no corpo? Agarre-se com o trabalho na espiritualidade, trabalhando a fé através da prece e da caridade consigo mesmo e com o seu próximo. Não teremos tempo de pensar em coisas ruins, que só nos adoece. Olhe para a natureza, olhe para o sol. Sinta o cheiro do mato e assim vêm pensamentos bons e fluidos positivos e medicamentos salutares para o nosso organismo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Evangelho de hoje, capítulo 4. Ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Item 9. O Espírito sopra onde quer. Ouve-se sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Nesta última acepção, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. Se o Espírito ou alma fosse crisado ao mesmo tempo que o corpo, sabe-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Evangelho, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 10 e 11.
Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm. Porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 11, versículo de 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nesta passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, o Elias, que deve vir. Não há aí nem figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, e ele mesmo, o Elias que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Estas palavras tão frequentemente repetidas por Jesus dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Boa noite e muita paz. Boa noite, irmãos. Quando Jesus diz: o Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se o Espírito fosse criado no mesmo instante que o corpo, logo se saberia de onde vem, pois se conhece o seu começo. Essa passagem é mais uma das inúmeras no Evangelho da preexistência da alma e, consequentemente, da pluralidade das existências. Quando Jesus fala de João Batista ser Elias, está muito claro. Mas como ele disse, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, em Mateus, fica ainda mais clara a afirmativa: ele próprio Elias, que deve vir. É dito sem alegoria, é uma afirmação. Ora, sendo João Batista o próprio Elias, Jesus, ele alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Aquela época, o reino dos céus era tomado pela violência. Ele se refere à lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, o suposto paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu se conquista, como Jesus nos ensinou, pela caridade, pela brandura. E depois ele volta a acrescentar: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Essas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. E por isso, ficou para depois, quando estivessem mais preparados. E foi quando ele nos prometeu o Consolador prometido.
que viria para esclarecer muitas coisas que no momento não era possível. Que a paz do nosso Mestre possa estar conosco, a nos guiar e a nos esclarecer em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Fluidificação das águas. Peça a Deus, princípio onipresente e onipotente, e ao Cristo planetário, força para que possamos lutar contra o mal, como encarnados, sujeitos às necessidades de doenças, dores e aflições, rogando a Deus o discernimento espirituais e assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a ser depositado nessa água e em que vamos beber. Que esses fluidos possam servir de remédio, de força, para que nós possamos tomar e ficar fortalecido, reconhecendo e agradecendo a Deus e as bênçãos a todos nós. E que assim seja. E finalizando a noite de hoje, pensemos na sabedoria da vida. Sintamos à nossa volta o sol maravilhoso que brilha constantemente para nós. A água bendita a expandir higiene e saúde. O ar puro oxigenando o ambiente. As árvores amigas frutificando e deixando um cenário tão belo para o nosso olhar. Tudo é sabedoria. Nada do que existe surgiu por acaso. Deus, uma inteligência profunda e amorosa, criou tudo. Identifiquemos esta fonte de vida. Procuremos que ela faça parte do nosso dia a dia e que a busca deste conhecimento não cesse em nós. Compreender o mecanismo da vida é um exercício de crescimento espiritual. Do livro Amando e Servindo, Lorival. Boa noite, muita paz e muita alegria no nosso coração, apesar de tudo. O amor pode ser como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida a solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho, a unirmos nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura.
como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza, às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza, mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar.